Mise en place é um termo da gastronomia francesa que quer dizer posto em ordem. A place for everything and everything in its place. Um lugar para tudo e tudo no seu lugar. De forma que organiza e facilita os preparos. Usaremos desse mesmo raciocínio para destralhar a casa. No vídeo anterior, falamos como construir a mentalidade minimalista para que esse tipo de mudança se torne possível. Hoje abordaremos a parte prática do destrale. Durante a quarentena, decidi tirar esse imenso volume de coisa de dentro de casa, a fim de conseguir ter mais energia para as áreas da vida que realmente me importavam. Nós funcionamos como uma bateria. Ao acordar, essa bateria está cheia e vai esvaziando no decorrer do dia. É uma energia limitada e cada decisão que tomamos, escolha e esforço que fazemos é tirada dessa bateria. Achamos que não temos tempo na vida porque gastamos muito dele em coisas que não nos fazem crescer e desenvolver de fato. Nossa energia é finita. Se não for bem administrada, provavelmente não trará bons resultados. Achei mais fácil organizar por categoria do que por ambiente. Assim a gente consegue ir direto no essencial para fazer acontecer, sem repetições. Não existe uma ordem certa para começar, mas começar pelas roupas é mais fácil. Costumamos ter uma grande quantidade delas. Guarda-roupas. Roupa é algo que costuma demandar tempo para gerir. Funciona como um efeito dominó. A roupa é lavada, estendida, dobrada e guardada. Pense no trabalho que apenas essa primeira parte dá. Pegamos, usamos, deixamos espalhadas, pegamos mais e quando menos esperamos, tem roupa por toda parte e fica difícil até separar o que está limpo e sujo. É muita dedicação para fazer funcionar esse volume e, como disse anteriormente, às vezes não temos tempo para dedicar no que realmente importa porque estamos gastando o mesmo de forma dispersa, sem focar no que queremos de fato. Então, o objetivo era reduzir a quantidade de itens para administrar. Para isso, separei uma quantidade de cabides que cabiam confortavelmente no meu guarda-roupas e, baseado nessa quantidade, escolhi as roupas que manteria. Essa foi minha estratégia. Aqui é importante percorrer toda a sua casa, juntando todas as roupas espalhadas. Leve em consideração as suas roupas limpas e as que estão para lavar também. Analise todas. Nessas situações, eu gosto de usar a dica da Marie Kondo, que é segurar cada peça e pensar se aquele item me traz alegria. No meu caso, eu também analisei se eu realmente gostava da peça ou se eu só usava quando todas as minhas reais preferidas estavam sujas. Se fosse o caso, eu me desfazia, porque a ideia aqui é diminuir volume, diminuir a energia gasta com isso. Coloca todas as suas peças em cima da cama para ter noção do volume que tem. As coisas não foram feitas para ficar guardadas. Na verdade, a gente devia usar até o limite e depois substituir. Com menos itens, fica mais fácil gerenciar. Assim conseguimos manter bem pouco de cada coisa e usamos tudo que temos. Então, nessa categoria de roupas, inclua também suas peças de cama, mesa e banho. Costumamos acumular uma quantidade maior que precisamos desses itens. A quantidade de itens que trazemos para dentro de casa sempre costuma ser maior do que a quantidade que sai. A gente vai acumulando muito de tudo que é coisa sem perceber. Todos os nossos itens precisam ser administrados, então só mantenha por motivos verdadeiros para você. Eu sempre adorei Melissa, e por ser meu calçado preferido, acabei acumulando bastante nesses anos. Dessa vez, mantive só as reais preferidas e me desfiz de 5, além de outros calçados também. A quarentena me fez repensar muito sobre as quantidades. Não preciso dessa quantidade de calçado. Superfícies horizontais. Tenho a dica mais valiosa do mundo para te dar. Mantenha as superfícies horizontais livres. Essa é a nossa próxima categoria do destrale. Superfícies horizontais não deveriam ficar lotadas de coisas fixas, e sim serem locais de apoio para itens passageiros. Comecei a rever as quantidades de tudo que tinha. Coloca tudo em alguma superfície e vê o que realmente precisa e usa. Às vezes a gente pensa que precisa, mas nem lembra a última vez que de fato usou aquilo. Ah, e também aproveita para desapegar de todos os eletrodomésticos que você achou que fosse usar, mas na real não usa. Dessa forma, fica muito mais fácil manter no dia a dia. Nessa categoria de superfícies horizontais entram pias, bancadas,
racks, aparadores, prateleiras, estantes, nichos, mesas e o chão. Sim, o chão. Com tudo livre, fica mais fácil limpar e manter limpo. Aqui vai outra dica. Não queira fazer tudo num dia só. Você vai se ver cercado de bagunça, pode ser desanimador. Meu processo inteiro levou mais de um mês, porque além do destralhe, eu também pintei algumas paredes. Se você está com muita dúvida, talvez isso já seja uma resposta. Portas e gavetas. Quanto menos coisa tiver, menos tempo você vai precisar dedicar em cada limpeza. A regra que eu usei para portas e gavetas é de deixar o que realmente coubesse. A visão tinha que ficar limpa e clara, de modo que eu pudesse ver todas as coisas que eu tenho, sem que elas caíssem em cima de mim. Era muito difícil manter tudo em ordem. Sempre tinha coisa suja, coisa no escorredor de louça, coisas espalhadas e, mesmo assim, muita coisa guardada. Dica: retire itens duplicados. Deixa só o que conseguir gerenciar. Reveja suas quantidades de louças na cozinha, de potes de plástico com tampa, de copos, canecas, frigideiras, talheres. Com portas e gavetas, quero dizer armários da cozinha, geladeira, portas de racks, aparadores, estantes, armários de serviço. Tire tudo de dentro dessas portas e gavetas. Jogue fora o que for lixo, separe o que der para doar ou presentear e veja se consegue vender algo. Dê destino a todas as coisas e fique realmente só com o que for necessário para você. A intenção aqui não é esconder a bagunça. Quando escondemos, tudo volta a ficar bagunçado de novo eventualmente. Mas quando eliminamos, fica muito mais fácil gerir o que decidimos manter. Paredes. Já mapeamos guarda-roupas, superfícies horizontais, portas e gavetas. Nosso perigo maior está nesses lugares. Mas não podemos esquecer da decoração que fica pendurada nas paredes, nos cabides, ganchos. Repense nelas também, pois são áreas que exigem manutenção e ainda podem deixar seu ambiente com aspecto desorganizado. Desapeguei de decorações que não tinham muito significado para mim, a não ser provar algo para mim ou para alguém, e só me davam trabalho para manter. Só mantive os itens que tinham valor para mim, e não me refiro ao valor financeiro. E se algo não tem lugar na sua casa, repense naquilo, se você realmente precisa daquilo. Coisas essenciais sempre terão lugar. Sua cama, fogão e geladeira, por exemplo. Documentos. Aqui foi bem direta, eliminando papéis de contas, notas fiscais antigas, deixei todos os documentos que importavam dentro de uma única caixa. Separei livros e mangás que decidi vender, doar e delimitei meus acúmulos, como material de costura e bordado e lápis de cor, dentro dessa caixa amarela. Assim fica controlado. Coloquei para doação todo o excesso também de canetas e similares, delimitando a uma xícara apenas. Assim fica organizado. Existe algo que pode estar em comum em todas essas categorias que nós vimos, que são as peças de valor sentimental. Cada pessoa passa por um processo, mas se permita começar a questionar o lugar dessas coisas na sua vida. Como alguém que já perdeu entes queridos, sei o quanto é difícil abrir mão de certos itens. Aqueles itens que, quando você segura, realmente têm um significado para você, realmente te contam uma história, te fazem viajar no tempo. Mantenha. Guarde numa caixinha específica ou converta em decoração. Fiz isso com os que decidi manter e amei o resultado. Menos é mais. Mies van der Rohe. Essa mentalidade de destralhe deve te acompanhar por todos os seus dias. Assim você garante que o acúmulo não aconteça novamente. Além de melhorar sua rotina na prática, depois dessa limpeza e destralhe toda, você também pode vender alguns itens e levantar uma grana com isso. Eu vendi aproximadamente R$600 de coisas e foi sensacional essa parte também. O que não vendi, presenteei alguns amigos e doei todo o resto. Procure algum lugar perto da sua casa que aceite doações. A sensação de doar é maravilhosa, porque você realmente está dando destino às suas peças. Sem dúvida, o trabalho árduo é importante. Porém, mais esforço não gera necessariamente mais resultado.